Você bem informado. Jornal da Ótima. Agora são 7h57, faltando 3 minutos para as 8 da manhã. Já temos o contato para falar da região metropolitana do Vale do Paraíba com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Mais uma vez vai participar com a gente, trazendo informações atualizadas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Aline, bom dia, Elite. É um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Ótima, com os ouvintes da Ótima, podendo trazer notícias de São José dos Campos e da região. Muito bem, bom dia. Bom dia, prefeito. Vários assuntos temos aí na pauta para falar. O primeiro é fazer um resumo geral na sua última participação aqui no jornal. O senhor fez um resumo de como estava o andamento do enfrentamento do coronavírus, que graças a Deus estava indo bem, dentro do possível, é claro, lamentando muito sempre os infectados e mortos, mas enfim, o trabalho sendo bem feito. Como é que está neste momento o enfrentamento do coronavírus em São José dos Campos, prefeito? Olha, São José dos Campos é a cidade entre as maiores do estado de São Paulo com o menor número de óbitos por habitante, o que, ao comparar com outras cidades, mostra que o trabalho está sendo feito de forma positiva. Mas cada óbito, cada um das 113 histórias, né, que deixaram nossa cidade, as 113 famílias atingidas com a morte dos seus entes queridos, a gente se solidariza. Claro, é um momento muito delicado e poderia, na verdade, ser a família ou um amigo de qualquer um de nós. Portanto, é uma doença gravíssima e vocês têm que tomar todos os cuidados necessários. A cidade tem feito sua parte e a gente pede para o cidadão também, com a sua responsabilidade individual, continue fazendo a parte dele. E aqueles que ainda insistem em não fazer as coisas simples, como, por exemplo, usar máscara. Nós estamos aqui, eu estou sozinho aqui, estou no meu estúdio casa aqui, viu, Elite e Aline? Tô sozinho, tô sem máscara, mas sempre que a gente for sair, né, entrar num comércio, dar uma caminhada, usar máscara, assim a gente está cuidando do próximo, então é muito importante isso. A máscara tem como principal objetivo fazer com que você não contamine as outras pessoas, né? Então, exercício de cidadania, responsabilidade individual, lavar. Agora, dizer também, viu, Aline, Elite, vocês me conhecem, sabem muito bem, dizer que é gostoso usar máscara, não é. Né? Não é. Mas é chato, tem gente que tem barba, raspa, mulherada que gosta de botar aquele batom e tal, não vai poder, né? Não pode. Então, mas é um sacrifício pequeno, é uma coisinha pequena que a gente está pedindo nesse momento para que a gente possa passar ainda melhor por esse período tão difícil. São 3.690 casos, né, positivos na cidade, mas 2.313 já recuperados. Sem contar a grande maioria das pessoas que tem a doença sem sequer saber que tem, assintomático, que deve ter aí pelo menos umas 10 vezes mais que isso, né? Do ponto de vista daqueles que são assintomáticos. Lembrando, a gente tem agora testes em massa, todos aqueles que apresentam qualquer tipo de sintoma leve, vai à UBS ou à UPA, no dia certo. Por exemplo, se a pessoa começou com sintoma ontem, ele vai na UBS, a UBS não coleta no dia seguinte. Ela fala, olha, fica em casa uns 3 dias, depois você vai retornar aqui para a gente fazer o teste para você, que é o momento ideal para fazer o teste. Inclusive, o teste que nós temos disponibilizado não é aquele teste rápido, não. É o teste que a gente chama de PCR. Foram 20 mil testes que nós recebemos também da Embraer, o que facilitou esse trabalho, né? Então, nós estamos usando estes testes, que são os testes ideais para detectar a doença. O teste rápido tem seu principal objetivo identificar quem já teve a doença. Ele tem uma assertividade muito baixa para identificar quem está doente, né? Então, tem aí uma falsa impressão por aí, né? Por várias cidades, de prefeitos, por exemplo, que estão usando esse tipo de teste para detectar a doença. Isso, na verdade, não é indicado. O certo é o PCR. Então, a cidade vem caminhando, tivemos aí a flexibilização desde o dia 1º do governo do estado, né? A minha seria anterior, mas a justiça me impediu a flexibilização, e desde o dia 1º do mês passado, a gente está na fase laranja, e nós não regredimos. São José foi uma das poucas regiões, a região, na verdade, aqui, do Vale Litoral, foi uma das poucas regiões que não houve uma regressão para a fase vermelha. E a nossa expectativa, nessa próxima sexta-feira, é que a gente possa avançar, na verdade, para a fase amarela. Então nós estamos acompanhando os números, os dados, pede para que a população faça a sua parte, porque, Elite, a gente tem aí
comerciantes, empreendedores que estão há mais de 110 dias sem poder abrir o seu negócio, né? Uma situação delicadíssima, os bares e restaurantes, até mesmo agora a parte de salão de beleza também, a parte de academias, e a gente quer ver, sim, esses profissionais exercendo suas atividades com segurança, com os critérios, e a gente aguarda que a fase laranja possa chegar, a fase amarela possa chegar logo para que eles possam exercer. Eu, infelizmente, pela justiça, não posso deixar de seguir o decreto estadual, até porque todas as minhas tentativas foram barradas na justiça, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que continuar agora obedecendo ali o plano estadual, o plano São Paulo. Prefeito, essa explicação é muito importante, né? Até porque ontem nós entrevistamos representantes do comércio, um dono de um estabelecimento de restaurante, falando da dificuldade, acompanhamos os protestos do final de semana, tanto na cidade quanto no shopping, né? O pessoal querendo e precisando voltar a trabalhar. Mas essa sua fala, dizendo da impossibilidade do município de agir de maneira contrária ao decreto estadual, é muito importante para que as pessoas entendam que não é que o prefeito não quer que a atividade seja retomada no município, e sim algo que a justiça tem segurado realmente, né, prefeito? Lamentavelmente, viu, Aline? Porque a gente tem todas as condições técnicas, uma grande equipe no nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus, multidisciplinar. No dia 17 de abril nós fizemos essa tentativa e fomos barrados aqui na Justiça Local, no Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello não acolheu o nosso recurso, lamentavelmente. A gente acredita que São José poderia, sim, já ter outras atividades, os salões de beleza, com certeza, poderiam estar em atividades. Agora, os bares e restaurantes, a gente espera que nessa sexta-feira tudo dê certo e a gente possa passar finalmente para a fase amarela. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer essa doença sem precisar também eliminar, acompanhar a morte no número cada vez maior de estabelecimentos comerciais e dos seus empreendedores, até seus empresários, muitos dos quais afetados por outros tipos até de mazelas, até mesmo psicológicas, né? A gente vê que é uma situação muito difícil. Eu sou ex-comerciante e eu sei que não é nem pelo dinheiro, é pelo aquilo que você aprendeu a fazer, né? Vocês, por exemplo, não tiveram que deixar de fazer aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês sabem, que é estar aqui à frente aqui da rádio, levando notícia, entretenimento. Imagina alguém que fez a vida inteira uma coisa, gosta de fazer aquilo, escolheu aquilo para viver, está mais de 110 dias sem poder exercer aquela atividade. Então a gente entende, sim, sabe do problema que é para esses empreendedores e agora, cada vez mais, estamos fazendo a parte para que a gente possa, na sexta-feira, seguir para a fase amarela, se Deus quiser, porque eu acho que a nossa cidade está precisando disso. Prefeito, ontem nós entrevistamos também o presidente da Associação Brasileira de Produtos Saudáveis, enfim, nós estávamos falando sobre essa retomada. São Paulo retomou a questão dos restaurantes ontem e ontem pela manhã a gente já falava assim, eu estou achando bastante difícil, embora os proprietários queiram voltar e devem voltar, porque precisam trabalhar, precisam fazer renda, precisam seguir a vida, né? Vai ser uma dificuldade as pessoas saírem de casa para frequentar um restaurante também, né? Então, esse momento é um pedido dos restaurantes para voltar, mas eles têm que se preparar muito bem para receber a população, porque ninguém mais vai... Eu, por exemplo, não saio de casa hoje sem saber aonde é que eu vou. Eu vou ter que montar uma operação de guerra nos primeiros dias para mim ir para um restaurante, né? Porque além de o meu deslocamento, eu tenho que saber se aquele restaurante está preparado para me receber. Essa eu acho que vai ser uma grande dificuldade, né, prefeito? É verdade, Elite. Por exemplo, a Aline tocou agora há pouco, falando que os lojistas de shopping fizeram um protesto. Esse protesto, finalmente, teve um que não era contra o prefeito, tá? Esse era contra o shopping, né? Porque voltaram a ter as atividades e, claro, o volume de vendas é muito baixo, mas o shopping quer voltar a cobrar o aluguel de forma integral. E aí isso é um problema, né? Porque o comerciante, claro, abre com aquela expectativa de poder voltar aos níveis de vendas antes da pandemia, isso não acontece no primeiro momento, e aí o shopping também imediatamente passa a cobrar o aluguel de forma integral, e aí existe um problema, mais um problema comercial dentro de todos esses problemas que a gente está vivendo nesse período de pandemia. E por isso que eu digo, não é uma questão de dinheiro. Eu não acredito que, no primeiro momento, os bares e restaurantes vão disparar os seus faturamentos.
mas pelo menos é aquela perspectiva para esses empreendedores que se abre com o retorno de suas atividades. Prefeito, a Prefeitura tem realizado essa sanitização na região central, né? A gente está falando de operação de guerra para retomada, para saída, mas essa parte de higiene, de cuidado, a Prefeitura tem procurado manter, principalmente na região central do município. Isso será levado aos bairros? Como é que funciona esse cronograma de higienização? Olha, sim, nós temos já nos bairros, com parceria com empresas privadas, né, um trabalho de higienização, também na frente de todos os equipamentos de saúde, nós já fazemos, nos pontos de ônibus feitos pelas equipes da Urban. Isso tem sido feito com frequência de acordo com a programação, essa higienização. Na região central da cidade, o calçadão ali e também o entorno do Mercadão passou neste final de semana por uma grande faxina, né, com desinfecção, com todos os cuidados necessários. Então, sim, esse trabalho tem sido feito por todas as regiões da cidade, principalmente na frente dos equipamentos de saúde, ponto de ônibus, em parceria nas ruas com uma empresa privada e também agora no centro da cidade, no Mercadão. Prefeito, pois não, Não, pode ir. Não, já ia avançar, então, e falar também, né, sobre um assunto importantíssimo que a gente está acompanhando, e a gente aguardava a entrevista para que o senhor pudesse contar as etapas de finalização, o processo aí do hospital de campanha. Né? Estamos na reta final já para entrega? E só me permita, Aline, vou fazer uma pequena correção. Hospital de retaguarda. De retaguarda, desculpa, que não vai ser de campanha, né? Vai ficar depois para a cidade. Isso aí, nós não fizemos em São José dos Campos o hospital de campanha. Eu lembro que logo no início, né, muitas pessoas começaram a me cobrar, vendo aquelas imagens lindas, maravilhosas dos estádios de futebol, do AMB, falando, prefeito, aqui não vai ter, não vai fazer um no Martins Pereira, um não sei aonde, não sei. Eu falei, não, todo investimento que nós fizermos na cidade vai ser para ficar na cidade. E aí compramos respiradores no menor preço comparado com outras cidades e outros estados do Brasil. Pagamos um preço de tabela na época, porque compramos antes, compramos em fevereiro, depois garantimos a alimentação das crianças também de forma inédita, com a manutenção da merenda, 12 mil merendas são distribuídas todos os dias, porque tem, viu, Aline Elite, famílias que dependem da merenda da escola para alimentar seus filhos, né? Isso já antes da pandemia. Com a pandemia ainda pior ainda. Então mantivemos a distribuição das merendas nas escolas e começamos a ampliar o hospital municipal, transferindo partes do hospital. Por exemplo, uma parte do atendimento infantil foi para o Luci Montoro, a gente conseguiu ampliar, fazer mais leitos, e assim a gente fez. Até a programação desse hospital de retaguarda. É um hospital que foi programado para ser feito em 45 dias e foi feito em 35 dias. Elite, o hospital já está entregue, agora amanhã eu vou fazer a entrega oficial, uma coletiva, né, para a imprensa, a partir das... Estão convidados, a Ótima está convidada, né, a participar. Cadê o Romarinho aí, ele que está sempre na rua, né? Mas olha, eu ia falar isso, prefeito, assim, porque a Aline já levantou o assunto do hospital de retaguarda, eu ia falar para ela esperar um pouquinho, porque o Romarinho está lá no hospital, ele queria mostrar o hospital para o senhor ver como é que estava. E pra gente tá furando meus olhos aqui, o Romarinho. Tá vendo? O Romarinho nem fui lá hoje e ele já foi, ô danado. Não, mas a gente pode continuar aqui, porque ele já vai entrar. Bom dia, já tá bom dia. Só falar que ele aparece, prefeito. Já tá lá ele. Fala, Romarinho. Bom dia, senhor prefeito. Hoje eu sou aqui, ó. Tudo certo, bom dia. Só vou correr agora na caminhonete buscar minha máscara e já entro em contato com vocês de novo. É isso aí, não pode bater máscara, não. É isso aí. Prefeito, enquanto isso, então, vamos voltar a essa questão de explicação, né? Até aproveitando a minha fala que eu disse hospital de campanha, para a gente esclarecer aos ouvintes, né, que é um hospital que fica de retaguarda para o município realmente. Eram 45 dias, foram 35 dias de obra, está praticamente pronto. É um sistema construtivo completamente inovador, com todos os acabamentos de primeira linha, só visitando, né, que dá para entender, né, uma construção de primeiríssima linha, com todos os equipamentos necessários para atender a população. Essa obra fica na cidade, agora um hospital de retaguarda, depois vai se transformar no futuro pronto-socorro do hospital municipal, que a gente tira de dentro do hospital, passa para lá, para poder abrir mais leitos ainda no hospital municipal para o resto da vida, não só para a pandemia.
porque a pandemia vai passar. Isso é a única certeza que a gente tem em relação a isso. Claro. Né? Ela vai passar e a gente precisa preparar, aproveitar essa oportunidade para deixar um legado para a cidade na área de saúde. E aí foi o que a gente fez, ampliando o hospital municipal, melhorando os atendimentos nas UPAs, preparando as UPSs, comprando equipamentos respiradores, ampliando o número de UTIs e agora com essa linda obra que é o Hospital de Retaguarda, que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas agora, no momento da pandemia, e depois da pandemia, ampliando os atendimentos, tanto no Hospital Municipal quanto ali. Ele fica muito próximo do Hospital Municipal, olha lá, já está todo equipado, essas já são fotos que vocês estão passando aí, reais, né? Todo o equipamento já colocado, então alguns detalhes apenas, cadeiras que estão sendo colocadas entre hoje e amanhã, a equipe já está preparada para começar a migração dos pacientes, né? De forma que amanhã a gente entregando, quinta, sexta, sábado, domingo, os pacientes saiam do Hospital Municipal e possam ir sendo transferidos aí para o Hospital de Retaguarda. Aí tinha os acertinhos finais, aí, o pessoal fazendo algumas correções finais. Então o hospital é feito com 70% do seu custo de participação da iniciativa privada, também inédito, essa parte da enfermaria, inédito, né? 70% do custo do hospital, que foi de 12,9 milhões de reais, pagos pela iniciativa privada, quem a gente agradece. Né? Todos os equipamentos, se você vê, metais da Deca, maçanetes, tudo de primeira qualidade, a parte elétrica, tudo feito de uma forma definitiva e com o que há de melhor para poder fazer a melhor infraestrutura para o melhor atendimento, claro, dos nossos cidadãos de São José dos Campos. Então, aqui é a entrada, essa que a gente está vendo, a entrada da ambulância, entrada da emergência. Então, o Hospital de Retaguarda é um legado para a cidade, construído em um método completamente inovador. Eu fui conhecer esse método no Hospital Albert Einstein, que construiu uma expansão do seu hospital do Boi-Mirim, que é uma parceria que o Einstein tem com a Prefeitura de São Paulo, só de leitos, né? E eu conheci ali e falei, vou trazer isso para a cidade. O presidente do Einstein é amigo meu pessoal, estudou comigo, né? Desde os 7 anos de idade, nós estudamos juntos, e ele, assim que optou por esse tipo de obra, me ligou e falou, Felício, você vai gostar de conhecer essa metodologia inovadora, e isso pode ser útil para você aí em São José dos Campos, para o pessoal da população de São José dos Campos. E eu fui e me deparei com esse método construtivo inovador, com qualidade, então não é porque ele é feito rápido, que ele é feito de forma provisória ou com materiais de segunda qualidade. Então, isso foi muito importante. A segunda questão, aproveitando já o embalo que eu já falei aqui do Hospital Albert Einstein, também numa parceria da Embraer, nós recebemos 25 equipamentos para o nosso hospital municipal, que só tem instalados no Hospital Albert Einstein, que é um filtro do ar nos ambientes de UTI, para evitar a contaminação, espalhar a contaminação na UTI e diminuir o risco de contaminação dos profissionais da área de saúde. Uma doação também da Embraer, só tem no Einstein e agora no nosso hospital municipal. Mais um legado que vai ficar para a cidade, porque vai permanecer na UTI, filtrando o ar da UTI, evitando contaminação dos pacientes, infecção hospitalar, né? E também nesse momento do vírus, a carga viral é muito grande, fazendo essa limpeza do ambiente através desses equipamentos. Então, várias ações, 30 respiradores que nós compramos, no momento da pandemia, que tudo que a gente fez foi para fazer com que cada centavo fique na cidade. Importante. Prefeito, também a gente aqui gosta de falar também os doadores que ajudaram a prefeitura aí, foi o Spani, atacadista, né? Isso mesmo. A Farmaconde. Você pode falar aí, não tem problema nenhum. A Farmaconde, o Spani atacadista, a DM Car e a Método Engenharia. Esses três, bom a gente colocar, são de São José dos Campos, isso que é mais bacana. Cada um doou 2 milhões de reais para a construção. Foram 6 milhões só de empresas de São José. A Método e a Brasil ao Cubo doaram 2,4 milhões juntas. Então foram 8,4 milhões de reais de doações de empresas privadas. Uma experiência inédita na história da cidade, de participação ativa dos nossos empreendedores. Tem mais um detalhinho, nenhum desses três empreendedores locais tem qualquer tipo de contrato com a prefeitura, né? Então fizeram essa doação de fato porque querem ajudar. A DMK não tem contrato com a prefeitura, o Spani e o Vila Real não tem, tampouco o Farmaconde. Então, são 3 empresas que de fato queriam contribuir com a cidade.
Isso é muito importante mesmo. São duas coisas importantes, né, nesta obra, né? A rapidez, né, que eu nunca tinha visto isso e achei fantástico, né? O Romarinho visitou 2 semanas lá e está aí o hospital pronto, né? Então, e essa ajuda da iniciativa privada, que é muito favorável ao município também. O Romarinho está lá. O Romarinho, você está me ouvindo aí ou não? Estou ouvindo. Eu queria até cumprimentar o prefeito agora com mais calma. Prefeito, bom dia. Eu estive aqui no primeiro dia, né? No 1º de julho, 1º de junho, junto com você. Depois passaram mais 15 dias, eu voltei aqui, encontrei você e depois voltei de novo e comentei com o Elite no ar. Eu falei, Elite, eu acho que essa obra vai ser entregue antes do previsto. Ele falou, será? Eu falei, provavelmente, porque está muito adiantado. E aí foi onde você anunciou nas suas redes sociais que vocês fariam realmente a entrega disso antes do prazo determinado. E nós estamos acostumados com o poder público sempre a entregar, não estou falando de São José dos Campos, estou falando no contexto geral, entregar obras depois do previsto, depois do combinado. E aqui em São José a gente vê que as obras vêm acontecendo pelo contrário. Como foi possível, o prefeito, vocês entregarem uma obra antes do combinado e trazer... Olha, porque é muito grande, porque agora vocês não têm como ter ideia, mas é muito grande, né, prefeito? É isso mesmo. Assim por fora não parece tão grande quanto por dentro. De fato, é uma metodologia inovadora, né? E aqui a Brasil ao Cubo que é responsável por isso. Ó, se você quiser dar um pulinho ali, ó, não sei se seu cabo dá até para mostrar a recepção ali, ó. Aí você vai me furar de vez aí, qualquer coisa a gente fala pro pessoal que tá falando com o prefeito aqui. Ótimo, fica aí na porta, ó. já dá até para olhar. A porta automática já deve estar funcionando, vamos ver. Acho que pelo lado de dentro. Pro lado de dentro, perfeito. Não, dá uma mexidinha aí que você consegue abrir. Vamos ver. Se você conseguir tentar abrir com a mão, acho que consegue aí. Se eles barrarem, fala que o prefeito está mandando. Olha aí, essa é a recepção, né? Ali já tem a porta dos primeiros corredores, a recepção toda lá. Lá vem o guarda aí, foge, corre. Corre, Romarinho, corre. Foi. Legal, né, prefeito? É incrível mesmo, é todo o acabamento necessário. Agora a gente vai estar implementando todos os equipamentos móveis que a gente chama, são cadeiras basicamente, né? Porque todos os outros equipamentos, as mesas de atendimento de consultório, as macas, já está tudo instalado também, né? Toda a parte de gases, lembrando, o hospital também não é uma obra simples, porque imagina que você tem todo o sistema de gases, todo o sistema de chamada. Então, todos os ambientes, se um paciente for ao banheiro da sua enfermaria, tem lá um sistema de chamada, do lado de cada cama, até mesmo no banheiro onde todos usam quando estiver esperando, também tem o sistema de chamada. Então, isso é complexo, além do sistema de todos os gases, oxigênio, sucção, cada maca tem que ter isso, e foi feito aí também a implantação e instalação, sistema de incêndio, todo de acordo com as normas, ela já sai com o AVCB, com as normas de sistema de incêndio, enfim, tudo que tem de mais moderno e dentro das normas necessárias, sanitárias, né, e também de segurança, para entregar essa obra nesse tempo recorde. De fato, vou dizer uma coisa para vocês, os 45 dias, a gente anunciou e deu como prazo, mas a empresa, que é a Brasil ao Cubo, dizia que entregaria antes, sempre, desde o primeiro dia, e de fato cumpriram o compromisso. Agora, a partir de quarta-feira, o recebimento oficial e a entrega e a transferência dos primeiros pacientes já para o nosso. Lá, imediatamente nós vamos transferir os atendimentos do pronto-socorro infantil, que está no Luci Montoro, para o Hospital de Retaguarda também. E vai ser um prazer, Romarinho, amanhã ter você aí conosco na cerimônia oficial. Com certeza, prefeito. Já agradeço de antemão. Valeu. Mais alguma coisa daí, Romarinho? Não. Obrigado aí. Por aqui tranquilo. Depois eu já entro com o plantão policial. Bom trabalho a todos. Tá bom. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre este momento Houve o adiamento das eleições, a gente pode falar ainda de obras, a gente não estamos fazendo campanha ainda, né? Se bem que vai ter campanha, como é que está a campanha para... A campanha não. Como é que está a situação política de São José dos Campos aí, na sua avaliação, como é que está? O senhor é candidato à reeleição, obviamente, a gente já sabe tudo da pesquisa, que o senhor tem uma aprovação altíssima, mas evidentemente que vai haver concorrência. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, Elite, primeiro, eu ainda não me declarei oficialmente pré-candidato. Claro, existe uma questão natural, né, de uma candidatura, mas eu acredito que a gente tem que deixar, principalmente quem é prefeito, isso para o último dia legal possível. Por quê? De acordo com a lei. Por quê?
Porque agora é hora da gente fazer gestão, né? Entregar aquilo que a população está aguardando. E eu entendo que quando você começa a campanha, você termina o governo, termina a gestão. Então a gente tem que deixar para fazer isso no último minuto necessário. É claro, existem aqueles outros candidatos. Eles sim podem sair como candidatos desde o dia que eles quiserem. Quanto antes, até melhor. Mas para o prefeito, para a prefeitura, não é saudável. Esse é um erro que muitos prefeitos fazem, de no primeiro dia já de gestão, já começar a pensar na reeleição. Né? Então, para mim, um grande erro, e a gente não cai nesse erro, até porque minha escola do Emanuel e do Cury também não cai nesse erro, assim eu aprendi. Né? Então, nós vamos deixar isso mais para frente. Digo a você, mesmo sabendo que as eleições foram adiadas, que é uma irresponsabilidade do Tribunal de Justiça, até mesmo dos deputados que votaram a favor, e eu vou explicar por quê. Né? Vale lembrar, o nosso deputado Eduardo Cury, daqui de São José dos Campos, votou contra, né, a prorrogar as eleições, apesar do PSDB, meu partido, indicar o voto a favor. Eu vou explicar por quê. Imagine você, lá atrás, quando nós ganhamos a eleição, que se eu tivesse 15 dias para fazer minha transição, se eu ganhasse uma eleição de um prefeito, como São José, que tem tinha uma dívida de 300 milhões de reais, a cidade estava num desgoverno na gestão passada, né? E eu tivesse que ganhar a eleição no final de novembro, fazer a transição, entender como estava a situação da prefeitura, nomear meus secretários, aprovar minhas contas eleitorais para depois começar a gestão no dia 1º. Sabe o que ia acontecer? Ia ser uma desgraça. Por quê? Porque logo que a gente ganhou a eleição, a gente começou a fazer todo esse trabalho. Quando foi dia 1º, a gente já estava trabalhando, assumimos a prefeitura, já emitindo decreto, reduzindo o número de secretarias, reduzindo o número de cargos comissionados, renegociando com fornecedores desconto pegando os principais fornecedores que estavam em atraso. A gente não tinha pago conta de água, conta de luz. Então, imagina você fazer tudo isso em 10 dias. Isso vai atrapalhar muito a gestão das cidades, naquelas onde houver essa troca de gestão, essa troca de governo. Então, acho que se pensou num dia, que é o dia da eleição, que podia ter sido estendido das 6 da manhã às 10 da noite, né? Sem a garantia que esses 40 dias vão, de fato, resolver do ponto de vista da pandemia, e, na verdade, não vão. A situação vai ser a mesma, os riscos vão ser os mesmos, os cuidados vão ter que ser os mesmos. A eleição municipal é rápida na urna, a pessoa só vota prefeito e vereador, é diferente da eleição que vota presidente, deputado federal, deputado estadual, e aí tem senador, um monte de voto, não tem fila normalmente. Então eu acho que foi uma irresponsabilidade para com as cidades, né? Por conta de um dia, vai se colocar em xeque 4 anos de futura de gestão de prefeitos. É muito triste a gente ver que os prefeitos que assumirão não terão a oportunidade de fazer um bom trabalho, com uma transição decente, feita da forma correta, com o tempo necessário. Óbvio que aí, se algum prefeito que não quisesse fazer a transição, quisesse nomear qualquer um para ser secretário, aí tudo bem, mas eu estou falando daqueles que são os bons políticos, os bons gestores, que precisam desse prazo para escolher as melhores pessoas, para entender como estão funcionando, qual o problema atacar primeiro. Então, esse adiamento é péssimo para as cidades. Eu acho também, né, que eles tomaram uma medida muito precipitada, porque havia tempo de esperar mais 30 dias, pelo menos 30 dias, para votar essa mudança de datas, né? E como você disse, é muito mais fácil e mais seguro eu sair de casa para mim votar do que eu sair de casa para ir fazer compras no supermercado, ou ir a um restaurante, ou a ir a qualquer um lugar. Então, eu também achei precipitado isso. Mas, enfim, agora é o que tem e temos que encarar dessa maneira, né? Então, para tristeza, claro, de alguns opositores, para nós, para mim, olha que eu falei, tudo isso eu falei do ponto de vista geral. Para mim, é melhor. Porque, como você pode ver, a gente tem grandes obras que eu não poderia nem sequer entregar. Por exemplo, o Hospital de Retaguarda, eu não poderia estar aqui falando sobre ele com você. O prazo já teria terminado, aquele prazo eleitoral anterior. Nós vamos ter o túnel do gás. Esses dias até, a gente fez uma brincadeira na nossa rede social. Eu recebi um vídeo do pessoal passando no túnel do gás antes do que eu, né? Porque já liberaram provisoriamente.
até dia 31 a gente vai entregar de fato, tem um monte de acabamento para fazer na obra, a obra não está pronta, mas foi um desvio que foi feito para melhorar a via de acesso ao Cajuru e era importante que se liberasse. Então, a gente tem também o túnel do gás, tem uma ligação da Evangélicos com as Salinas. Tudo isso eu vou poder ir lá, vou poder falar com vocês sobre isso, vou poder colocar nas minhas redes sociais, e eu não poderia, porque eu já teria a restrição eleitoral. A gente tem aí um trabalho também, novos parques, um novo parque para a cidade, que deve sair em breve, aí já estou antecipando aqui para vocês, né? Nós devemos entregar um novo parque para a cidade em parceria com a iniciativa privada, né? Onde ele vai ser, inclusive, mantido nos primeiros 5 anos pela iniciativa privada. Bacana, um parque na região sul da cidade, uma região que precisa de mais áreas verdes, né? Então, olha aí, estamos mostrando aí um trecho de obra aqui da cidade, né? Eu acho que essa obra era o início da obra da rotatória do gás, se eu não me engano, né? É isso mesmo. A região leste, né? Na região lá, no túnel do gás, né? Que se transformou no túnel, esse foi bem no início ali. Foi uma obra muito complexa, tivemos interferências no início, mas graças a Deus agora a principal passagem já está pronta. Estamos fazendo os últimos acertos ao longo desse mês para deixar ela também com acabamento correto, para não precisar entregar na correria, mas sim entregar do jeito certo. Lembrando, Aline, Elite, obra para a gente tem que ser igual em todas as regiões da cidade. Uma escola que a gente faz na região nobre tem que ser igual à escola da região mais distante, uma obra viária a mesma coisa. Aqui a gente tem que fazer todas as obras com o mesmo cuidado e o mesmo acabamento, e é o que a gente faz, né? E assim serão entregues todas essas obras. Além disso, eu já vou aqui também, Aline Elite, essa eu vou dar só um spoilerzinho de leve, né? Tá. Na semana que vem, nós vamos ter um grande anúncio na área de educação, um grande anúncio, inédito na cidade também. Vai ser uma coletiva, vou convidar a Ótima, que tem feito um grande trabalho através do jornal agora também. Além de sempre estar próximo do cidadão, a gente vê que o ouvinte da Ótima e a Ótima tem uma conexão muito grande, né? Então, é bacana a gente poder oferecer aí para os ouvintes também mais esta oportunidade de poder transmitir essa grande anúncio, esse grande anúncio que a gente vai fazer na área de educação. E aí está o pessoal já caminhando ali no túnel do gás, né, uma obra importante na região leste da cidade. E como eu disse, vamos ter mais novidade na região sul, né, muitas escolas sendo entregues também ao longo dos próximos meses. Então, mostrando que as obras estão acontecendo em todas as regiões da cidade, e obras, viu, Elite e Aline, que a gente faz hoje já pensando no futuro. Ela atende o problema de hoje e antecipa os problemas do futuro. Legal. Prefeito, olha, nós já estamos com o senhor aqui há mais de 40 minutos e sabemos das suas... agradecemos muito esse espaço que o senhor nos concedeu. Eu vi uma postagem sua no final de semana que a minha última pergunta é em relação a isso. O senhor pedindo bastante respeito das pessoas, umas com as outras e com os médicos e enfermeiros. Aconteceu algum fato que a gente não sabe em função desse seu manifesto ou é um pedido realmente assim para que as pessoas mantenham o respeito a esses profissionais e a todas as pessoas, enfim? Olha, na verdade, eu fiz minha caminhada, ao longo da minha caminhada, não só, por que você sair com cuidado, né, para dar uma caminhada, às vezes em volta da sua casa, pode ser de manhã cedinho, faz bem. Faz bem para o corpo, mas faz bem também para a mente. É uma oportunidade que você tem, né, de olhar as coisas, ver com mais detalhe a nossa cidade, né, para qualquer pessoa. Então, o exercício físico também ajuda a gente a fazer também um exercício mental. E ali, durante a caminhada, eu fiquei fazendo uma retrospectiva da questão da pandemia e vi que no momento onde as pessoas precisam, na verdade, exercitar o respeito, a gente via muitas pessoas aproveitando a oportunidade para não ter... Aliás, eu vi agora, também, você me permite, né? Eu vi que lá no Rio de Janeiro, uma pessoa abordou os fiscais, né, que estavam trabalhando, inclusive a empresa mandou ela embora agora, né? Total falta de respeito, né? Aquele fiscal estava fazendo o seu trabalho, estava fazendo de forma correta, da maneira certa, pedindo para as pessoas usarem máscara, não se aglomerar. Então a gente percebe que no meio da pandemia, o que devia ser o contrário, as pessoas deviam se respeitar mais, né? A gente vê que está acontecendo o contrário, as pessoas cada vez mais radicais, talvez porque muita gente acha que esse vírus tem partido, e não é vírus do Bolsonaro, não é o vírus do Dória, do Lula, do Haddad, do Ciro Gomes, do Boulos, não é vírus de ninguém. Esse é o vírus
que a gente tem que tomar cuidado para não entrar dentro da nossa família, não se transformar numa tragédia, até mesmo familiar. Então a gente tem que ter esse respeito para os profissionais de saúde. Eu vi tanta gente aí se tornando especialista da noite para o dia, querendo palpitar no que o médico, no que o enfermeiro vai usar e como ele vai fazer para curar as pessoas. De fato, vocês acham que alguém sair de casa como médico para se expor ao risco seríssimo, muito mais do que as outras pessoas, porque está no meio de um ambiente repleto de vírus, para oferecer o pior tratamento para o seu familiar, para o seu amigo? Claro que não. Eles saem lá para fazer o seu melhor, para salvar as pessoas, não para matar as pessoas. Né? Então vamos confiar e vamos respeitar essas pessoas. Eu vejo muita gente criticando, olha lá o Elite, não sai de casa por nada, não põe o pé para fora por nada, que exagero, ele tá maluco. Eu respeito, ele tem o direito, ele pode exercer sua profissão ali, à distância, assim como a gente tem que ter respeito pelas pessoas que têm que sair de casa. Elas têm que ir trabalhar, têm que levar o sustento para dentro de casa. Eu vi muita gente querendo palpitar na vida das outras pessoas em relação à pandemia. Respeito com o uso de máscara, né? Então são atos de respeito que, na verdade, foi nesse sentido que eu coloquei absolutamente nada pontual, né? Mas, de forma geral, o que a gente vê que vem acontecendo na pandemia, e eu quis levar essa minha reflexão de domingo, né? O papo de domingo, né? Para as pessoas em relação a respeitar as outras pessoas, porque assim a gente consegue sair mais fácil desse momento tão difícil dessa pandemia. Respeito, vamos exercitar o respeito, que aí a gente transforma nossa cidade numa cidade mais viva e mais saudável e pode passar juntos por essa pandemia com o menor dano possível. Falou tudo, prefeito, né? Encerrando a participação de hoje. É um momento difícil para todo mundo, precisa haver o bom senso de todas as partes e, sobretudo, muito respeito, né, prefeito? Para a gente conseguir passar pelo que ainda falta dessa grande pandemia que mudou o nosso ano, a nossa rotina, a nossa vida em 2020, né? Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.